Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que o Senhor nos revela no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías 38. Glória a Jesus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim como a choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, não amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço.
O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tome uma pasta de figos e a põe como emplasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera Isaías: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Somente até aqui. Amém. Queridos irmãos, este rei Isaías foi amado por Deus, porque desde quando ele foi constituído rei sobre Judá, teve o cuidado de zelar pela casa do Senhor. Quando ele foi ungido rei, a primeira coisa que ele fez foi designar os sacerdotes para fazer uma limpeza no templo, pois havia no templo alguma coisa que não era para estar ali. Havia também alguma coisa que trazia uma diminuição para aquilo que é de Deus, pois as coisas de Deus precisam ser tratadas com muito amor, com muito zelo. E aquele que olha pelas coisas de Deus com zelo, o Senhor olha por ele também. E havia também ali alguns ídolos que o povo adorava e que o Senhor isto abomina. E por isto trazia para o povo de Israel uma dificuldade numa comunicação com Deus. Porque quando nós não temos uma condição espiritual boa para com Deus, a nossa comunicação, ela não é boa. Ela fica, e muitas vezes até interrompida. Mas quando nós temos uma boa condição espiritual, a nossa comunicação com os céus é perfeita. Então, Ezequias teve todo este zelo, tirou os ídolos, e tinha também uma coisa que o povo adorava já de séculos, e que muitos não percebiam, que aquilo não era louvável. A serpente que Moisés levantou no deserto ficou no meio do povo, e o povo queimava incenso para aquela serpente, a serpente de metal, que quando o povo de Israel estava na peregrinação e pela desobediência do povo, Deus enviou serpentes ardentes que mordia os israelitas, e todos aqueles que eram mordidos pela serpente morriam. Houve uma praga que foi dizimando uma multidão de povo. Então clamaram a Moisés, e Moisés clamou ao Senhor por esta situação. E o Senhor falou com Moisés: faça uma serpente de metal e levanta numa haste, e todos aqueles que forem mordidos desta serpente venenosa, olhando para a serpente de metal, não morrerá, viverá. E assim foi. Moisés colocou a serpente de metal numa haste, e todos que eram mordidos pela serpente venenosa, que era morte, olhando para a serpente de metal, não morria, vivia. Era ali um símbolo, uma simbologia, porque aquilo também tinha um significado, mas era naquele momento. E depois foi registrado isto, e nós encontramos também o Senhor Jesus falando disto. Quando o Senhor falava da sua morte e que ele tinha que passar pelo martírio da cruz, ele fez referência assim, como a serpente foi levantada no deserto, e todos quantos olhavam para ela, sendo mordido pela serpente venenosa, não morria, mas vivia. Assim será também, o Filho do Homem será levantado,
e todos quantos olhar para ele não morrerá, mas viverá. Então aquela serpente, ela tinha aquele símbolo, mas não era para ser adorada. E o povo adorou aquela serpente por séculos, se não me falha a mente, por uns 7 séculos, 700 anos. Eles adoravam aquela serpente e ofereciam incenso. Quando Ezequias, então, foi constituído rei, veio o despertamento, porque os irmãos sabem que às vezes as coisas ficam um pouco assim embaraçadas e não tem um despertamento. Tem coisas que se manifestam na nossa vida, até mesmo na igreja, algum assunto que fica ali, até trazendo alguma dificuldade, mas chega a hora que o Senhor se levanta, e quando o Senhor se levanta, aquilo que está fora, o Senhor coloca no lugar, e aquilo que não serve, o Senhor tira. E sabe, irmandade, que Deus nos manda esta palavra aqui, nesta manhã. Tem coisas que não servem e nós não conseguimos fazer nada, mas é o Senhor que vai tirar. Tem coisas que perturbam, tem coisas que tiram o brilho, que tiram a paz, mas quando o Senhor se levanta, tudo tem que chegar no lugar. Então, Ezequias teve este cuidado, zelou pela casa de Deus, estabeleceu ali os sacerdotes para cuidar do ofício sacerdotal, e todos então foram entendendo que aquele movimento não era movimento do rei Ezequias, era movimento de Deus, porque na obra do Senhor não é movimento de homem, na obra do Senhor é movimento de Deus, é movimento do Espírito Santo manifestado entre nós. E quando o Senhor se levanta e o movimento do Senhor se manifesta, irmãos, o que não serve, o Senhor tira de entre nós. E assim o Senhor vai fazer conosco que estamos aqui, com os que estão participando deste culto, alguma família que está perturbada por alguma coisa, algum irmão que está sem paz por algum assunto que tem trazido dificuldade na tua vida espiritual. O Senhor é poderoso de te alcançar nesta manhã por esta palavra. Se nós recebemos a palavra tem virtude para nos libertar de tudo aquilo que não provém de Deus. Então este zelo tinha Ezequias, e zelou com zelo de Deus, porque tem alguns, irmãos, que em vez de ter zelo de Deus, tem zelo carnal, tem um zelo próprio, tem uma vaidade, e ele zela por aquilo que não é bom. E os irmãos podem ver que tem muita gente que faz isto, tem um zelo por uma coisa que não traz edificação nenhuma na fé. É aquele que tem um propósito, aquele que tem um assunto que ele acha que tem que ser daquele jeito, e ele está envolvido naquele zelo, zelando por uma coisa que não é boa. Mas nós temos que ter o zelo de Deus. O zelo de Deus, irmãos, não tem contaminação nenhuma. Os nossos pensamentos não estão vinculados a coisa nenhuma que desagrada a Deus. Mas o nosso pensamento e a intenção do nosso coração é reta diante do Senhor. Quando temos este procedimento, o Senhor se manifesta na nossa vida e traz para nós aquilo que precisamos. Então assim aconteceu com este rei, e depois os irmãos sabem que aconteceu aqui também, que ele ficou enfermo, e uma enfermidade mortal. E o Senhor mandou o profeta Isaías lá no Paço Real, e deu um recado. Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o profeta deu o recado, saiu. Mas ele virou para a parede e chorou, e falou: Senhor, tu sabes o zelo que eu tenho pelas coisas tuas, o zelo que eu tenho pelo Senhor e pela obra do Senhor. Tu sabes, Senhor, tudo que eu tenho feito, o Senhor sabe. Como é o meu coração. O meu coração, Senhor, é reto para contigo. E orou o Senhor e pediu que o Senhor acrescentasse mais anos de vida. Isaías ainda estava no Paço Real,
não tinha nem saído do palácio. E o Senhor falou: Isaías, volta e diga ao meu servo Ezequias que aos seus dias acrescentarei 15 anos. E Isaías voltou e deu o recado. E aí foi feito até ali, não é, um pedido: o qual o sinal que o Senhor me atenderá? Então foi dito o sinal que o relógio era marcado pelo sol, pela sombra do sol. Então o relógio de Acás, chamava-se relógio de Acás, ele vai voltar 10 graus. Porque poderia ser, porque foi dito assim: escolhe se aumenta 10 ou diminui 10. Ezequias falou: aumentar 10 é fácil, né? Porque o relógio está indo para o lado que aumenta. Então é mais difícil diminuir. Então tá bom, é diminuir, então vai diminuir. E diminuiu, porque tudo é o Senhor. O Senhor aumenta, o Senhor tira, para Ele não tem dificuldade nenhuma. Por isso, irmãos, que nós que servimos o Senhor temos que ter esta confiança em Deus. O Senhor faz o que nós não podemos fazer. Se tem alguma coisa que precisa ser acrescentada, o Senhor acrescenta. Se precisa ser diminuída, o Senhor diminui. Às vezes a nossa prova está dura e nós estamos gemendo diante de uma condição difícil, mas nós clamamos o Senhor diminui aquele peso. E nós suportamos e vamos em frente. Às vezes nós estamos precisando de uma força vinda de Deus, de uma condição espiritual melhor. Senhor, acrescenta em mim a fé, acrescenta em mim aquilo que é teu, pois o Senhor acrescenta. Irmãos, o que o Senhor não pode fazer por nós? Se você está preocupado com algum assunto, tenhamos confiança, o Senhor cuida de tudo que é nosso e cuida da sua obra também. Então veio o sinal, e aí, irmãos, Ezequias se confortou com aquilo, sabendo que o Senhor o livraria daquela enfermidade e o acrescentaria, além dos dias, né? Além dos teus dias, acrescentaria 15 anos. Nós não sabemos quantos dias que ele ia ainda viver, né? Estava enfermo e tudo. Mas aos seus dias será acrescentado 15 anos. E o Senhor acrescenta. Se Ele acrescenta, Ele também diminui. Porque com Ele está todo o poder de diminuir e de acrescentar. Às vezes a pessoa não entende as coisas do Senhor e ele fica num propósito que não é agradável ao Senhor. O Senhor pode diminuir também. Mas aqueles que têm um coração reto e que desejam servir o Senhor e é útil, o Senhor acrescenta. Quem sabe tem alguém pensativo: será que já está terminando os meus dias? Será que eu já vou partir deste mundo? Ainda tinha tanto desejo de fazer isto, fazer aquilo, queria servir o Senhor, queria trabalhar na obra, queria cuidar daquilo que o Senhor me confiou, e você está pensando que os teus dias já estão acabados? O Senhor vai acrescentar os teus dias. Não é aquilo que você está pensando, aquilo que está passando na tua mente, é o que o Senhor determina a teu respeito. Acrescentou 15 anos de vida a Ezequias, e ele ainda tinha uma preocupação: eu quero entrar na casa de Deus. Qual é o sinal? Eu quero entrar na casa de Deus, eu quero louvar o Senhor, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Irmãos, aqueles que têm no coração este propósito: eu quero servir o Senhor, eu quero trabalhar na obra do Senhor, eu quero ser dedicado naquilo que o Senhor me confiou, pois se o teu desejo é este, Deus vai cumprir. Porque aqueles que têm desejo de trabalhar para o Senhor, o desejo deles será cumprido. O Senhor tem prazer naqueles que têm prazer de servir a Ele. E o prazer do Senhor é manifestado aqui nesta manhã pela virtude desta palavra.
Tem alguém aqui que está um pouco desanimado, está um pouco triste, um pouco amargurado e vendo as coisas um tanto embaraçada, mas o Senhor hoje abre aqui os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da lei de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes nós não conseguimos enxergar porque estamos tão atrapalhados em algum assunto, não enxergamos. E os irmãos veem que tem pessoas que só enxergam alguma coisa que não é boa, algum vulto que não traz nenhuma edificação. Mas como disse Davi na sua oração: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da Tua lei. E, irmãos, tem coisas que o Senhor está fazendo aqui nesta manhã por esta palavra. Os teus olhos vão ser desvendados, você vai enxergar bem nitidamente as maravilhas da lei de Deus. E assim, irmãos, enxergando bem, nós vamos sempre estar do lado melhor, do lado bom. E o lado bom é do lado do Senhor Jesus. Este é do lado bom, porque tem um outro lado que é a escuridão, porque o lado do nosso inimigo é escuridade, é escuridão, é trevas, mas do lado do Senhor Jesus é luz. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus falou com seus discípulos: não há 12 horas no dia? Aquele que anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas aquele que anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Observemos, irmãos, o que está escrito aqui: porque nele. Se fosse na noite que escurece aqui para nós, se falava nela, na noite. Mas ele falou nele. Quem que é este que Jesus falava? Do nosso inimigo. Ele é trevas, e aquele que está do lado dele tropeça, porque está em trevas. Mas Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Se nós estamos do lado do Senhor, haverá luz, e nós não tropeçaremos. Então estas coisas são de Deus. Estas manifestações vêm dos céus, a luz que nos ilumina e também a palavra que nos ensina, porque todas as vezes que nós reunimos na casa de Deus, é uma maravilha, porque estamos aqui reunidos, participando deste santo culto, ouvindo a palavra que vem de Deus. E a palavra que vem de Deus é poderosa para fazer tudo o que nós precisamos, porque ela é penetrante, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Quantos pensamentos que o Senhor está nesta manhã por esta palavra discernindo, e quantos sentimentos nos corações que o Senhor está tirando o que não é o bom e colocando aquilo que é bom. Então esta é a virtude da palavra, e aqueles que estão confiados no Senhor não perecerão. Nós vamos vencer. Sobre o povo de Deus tem uma bênção, é uma promessa, irmãos. Nós temos uma promessa, o povo de Deus tem a promessa da bênção. E aquele que é abençoado pelo Senhor, não tem nada estranho que possa impedir as bênçãos de Deus. O povo de Deus está protegido de qualquer maldição. Os irmãos se lembram quando o povo de Israel caminhava para a terra prometida e que chegaram diante de uma nação dos Moabitas, se não me falha a mente. E o rei de Moabe não queria deixar o povo passar. Contratou um profeta, que o profeta viesse ali para amaldiçoar o povo. E o profeta não queria vir a princípio, mas depois de tanta insistência e também de oferecer alguma dádiva, ele veio. O Senhor permitiu que ele veio. E quando chegou então diante do rei Balaque, então o rei Balaque falou: eu te chamei aqui, Balaão, para você amaldiçoar este povo, porque é um grande povo, e eles querem passar aqui pelas minhas terras, e eu não quero que eles passem por aqui, porque tinha que passar por ali para chegar na terra prometida, mas eu não quero que eles passem por aqui,
por isso que eu te chamei para que você amaldiçoe este povo por mim. E Balaão falou, faça aqui um altar. Fez um altar, colocou ali sobre o altar as ofertas, e olhou para o povo e abriu a sua boca para amaldiçoar o povo. Esta era a intenção. Mas quando ele começou a falar, as palavras na sua boca eram mudadas. Em vez dele amaldiçoar, ele abençoava. O rei falou, eu te chamei aqui para você amaldiçoar e você abençoa totalmente. Mas o que eu posso fazer? Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Irmãos, tenhamos isto no coração, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. O Senhor nos tem abençoado com a bênção dos céus, e sobre este povo tem uma proteção. Se nós estamos unidos em Cristo, temos a proteção de Deus. Que o Senhor nos ajude a todos, e que as bênçãos do Senhor não falte em nenhum de nós. Deus seja louvado. Todos unidos, vamos agradecer a Deus em santa oração.